E aí, pessoal, estou aqui hoje na sala de mestrado e doutorado, onde eu curso meu doutorado, que é na PUC-RS aqui em Porto Alegre, e hoje eu tô com uma tarefa difícil, que é estruturação dos meus capítulos através de um sumário, porque eu acredito que isso é uma estratégia que nos possibilita visualizar um pouco do trabalho que a gente vai vir a fazer, ainda que isso não esteja escrito em pedra, né? E a gente possa fazer algumas alterações, e também, ao mesmo tempo, não é como se a gente já tivesse meio que a tese na cabeça pronta e aí a gente só tivesse colocando para fora ideias e opiniões próprias, né? Na verdade, esse é um processo intelectual que serve para nos auxiliar, no final das contas. Porque, enfim, a gente, quando mobiliza, seja dados qualitativos ou quantitativos, ou quando a gente está tentando ser analítico acerca de uma temática, não necessariamente produzindo teoria, mas também, se for o caso, de estar tentando, né, botar um tijolinho na área de teoria social, sociológica, ou enfim, dentro da área de ciências sociais, a gente, quando estrutura um sumário, a gente está tentando vislumbrar o caminho que a gente vai fazer. E aí, nesse caminho vão ter surpresas, porque os dados a gente, supostamente, né, acredito eu, né, espero eu, não vão ser algo que eu já saiba. Né? Daí o tom da certa descoberta, né, que a gente tem no processo de pesquisa, seja de mestrado ou de doutorado. Aqui está a minha ferramenta mais importante que eu tenho no momento, que é o meu computador. E no momento eu tenho aqui várias abas onde eu venho fazendo coisas simultâneas, né? Então eu estou usando agora a minha aba de internet, né? Porque durante o meu processo aqui de estruturação da minha introdução, eu estava também olhando outras teses, né, outros trabalhos e um antigo projeto meu para tentar fazer um pouquinho dessa estrutura, só que no meio vem ideias e vem pensamentos que eles precisam às vezes de alguns ajustes, né? Então, por exemplo, a minha pesquisa ela trata sobre movimentos sociais ambientalistas e organizações, enfim, questões que às vezes podem já ter algumas nomenclaturas e titulações, né, das quais às vezes eu não me recordo. Então a gente está sempre precisando, né, conferir alguns documentos e fazer um processo de vai e vem, né? Então um exemplo é porque eu estava fazendo aqui a minha introdução, vou mostrar para vocês aqui como ela tá e também o que eu tenho pensado sobre ela. Se vocês conseguem ver, eu tenho uma introdução já com algumas ideias, na qual eu vou falar dos meus objetivos e das metodologias que eu pretendo usar. E aí eu dediquei um espaço aqui, então, para na introdução fazer algo como tanto um referencial teórico, mas também é uma certa revisão da literatura barra referencial teórico, né? Porque nas teorias dos movimentos sociais, as teorias sobre Estado, neoliberalismo, sobre a participação em esfera pública, elas não são só teóricas, né? Elas são teorias, só que elas são produzidas muito através de estudos empíricos e casos emblemáticos, enfim, ou seja, essas teorias elas também servem como uma certa revisão da literatura para pensar o meu objeto de pesquisa. Só que aqui que vem o problema, que é o meu capítulo 2, 3 e 4, né? Vocês vão ver aqui que tem o 2, aí tem o 3, 4 e considerações finais. Eu tenho que coletar dados, certo? E escrever sobre os meus dados. E aí, várias metodologias podem ser mobilizadas. Eu tenho pensado em análise de discurso, entrevista semi-estruturada, observação participante, análise de conteúdo. Ainda não sei exatamente o que eu vou utilizar, vai depender da minha disponibilidade, né? Mas vocês vão ver que eu estou tentando estruturar, por exemplo, o que eu quero com esse capítulo. Então, o capítulo 2, que é participação política convencional, Estado e movimentos sociais na esfera pública,
É com o intuito, então, de pensar dentro do contexto de Porto Alegre, né, essa esfera pública, como os movimentos sociais ambientalistas participam de um conselho, de um orçamento participativo, de audiência, de conferências, aqui é para ser municipais, tá? E aí essa é uma pergunta que eu não vou deixar no sumário, mas que está tentando ser, vamos dizer assim, uma guia, né? Seria um objetivo específico do capítulo, né? Então, numa tese a gente tem um objetivo geral e aí alguns específicos, né? Eu vou usar isso aqui como uma pergunta / objetivo, né? Específico do capítulo 2, que daí vai me guiar na escrita e na coleta de dados. Eu elaborei aqui algumas coisinhas que eu acho que podem ser interessantes. Aqui tá. O desenho institucional das esferas de participação política seria, vamos dizer assim, a primeira grande questão desse capítulo, né? Na qual eu ia tentar, então, falar sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, o Conselho, o CMDUA, né, de Desenvolvimento Urbano, e o Orçamento Participativos, né? Mas o que deles? Aqui a ideia seria, já que eu estou falando da participação convencional, ou seja, quando você participa de um conselho, de um orçamento, e você, né, é uma entidade, né, um grupo, um coletivo, e você é eleito ou você consegue uma cadeira, né, dentro de uma instituição participativa. Né? Cada uma dessas aqui, ó, são instituições participativas e aí elas fazem parte não da política não convencional, né? Que seria protestos, mobilizações, entre outras questões. Aqui se trata daquilo que tem diálogo com o governo, com o Estado, né? Então a ideia aqui seria em cada um deles, então, trazer um pouquinho dentro do recorte temporal que eu elaborei, como é que então as entidades e coletivos vêm participando em cada uma delas, né? No sentido assim de identificar, né? Aqui é uma pergunta, né? Mas um objetivo ele sempre começa com o verbo, e aqui o verbo seria provavelmente identificar, né? Ou descrever como que essas coisas têm funcionado aqui, né? Numa tese a gente precisa às vezes ser descritivo, né, para depois ser um pouco mais analítico. Mas essa descrição ela também tem análise, só que como eu não sei quais são os dados, eu também não vou antecipar essa análise. Então, vocês viram ali, né, são 3 ideias que eu tenho, mas elas talvez não se concretizem, porque, enfim, eu tenho que ver como é que eu vou ter acesso a documentos acerca de cada um deles, né. Por exemplo, OP. OP nós temos uns 6, 7 em Porto Alegre, porque é por micro-região. A questão é, será que eu vou conseguir documentos de cada um? Será que todos eles vão ter questões relacionadas à participação de movimentos sociais ambientalistas? Não tenho certeza. Só que é a questão. Óbvio que a gente tem que pesquisar para ver se já há literatura, né, se isso já é uma informação que foi pesquisada, né, porque isso pode facilitar. Mas o fato de talvez isso não existir é talvez o pulo do gato, porque o que eu estou fazendo, né? Para que caramba serve uma tese de doutorado, né? É sobre produzir conhecimento acerca de um tema, né? E aí, se o meu tema é o que eu comentei, que é movimentos sociais, especificamente ambientalistas em Porto Alegre, acho que é interessante eu estar, né, não tendo tantas informações disponíveis e tendo que escavocar, tendo que, né, dar um jeitinho ali para descobrir isso, né? Incomodar alguém, né, mandar um WhatsApp, sei lá, mandar e-mail para a secretaria, mandar e-mail pro conselho, enfim, talvez pegar um ônibus, ir até lá e conversar com uma galera, né, daqui a pouco filmar, entrevistar, gravar, enfim, tipo assim, é o tipo de coisa que, né, se torna dado, né, qualitativo, né, e aí pode compor essa questão do que se diz respeito à parte institucional. Eu tenho que ver ali só se eu vou deixar dentro, porque eu fiz assim, ó, desenho institucional, e aí dentro de desenho institucional eu botei cada um deles. Aí eu não sei se eu vou deixar dentro ou fora, porque se eu já for não só falar qual é o desenho da política pública, e eu vou falar como é que é essa participação, né, do meu objeto ali dentro, do ponto de vista, né, da parte institucional, né, talvez eu tenha que remodelar ali. É que isso é uma coisa que ainda não está claro, né? Aqui, ó, vocês vão ver que no meu 3, ó, é confronto político, meio ambiente, protestos, caminhadas, manifestações.
Não sei exatamente como eu vou fazer isso aqui. Só que existem muitas informações sobre protestos, caminhadas, manifestações no contexto de Porto Alegre pelo fato de existi-las. Então, eu já participei de caminhada, eu já vi protestos. Então, assim, tem como a gente entrevistar pessoas ou achar alguns materiais na internet e a gente pode estar meio que tecendo, né, aqui nesse capítulo um pouco do contexto sociopolítico, né, no que diz respeito aos confrontos entre movimentos e Estado, né? Então, acho que é algo que pode ter pano para manga. Só que eu não sei se isso vai dar um capítulo de 20 páginas, 40 páginas, 10 páginas. Vai depender muito dos dados que eu vou ter e o quanto que eles vão ser interessantes, né? Só que justamente não está claro na literatura, né, como é que tem sido esses protestos, como é que tem sido esses confrontos, se eles são clássicos, se eles têm tido algumas especificidades, enfim, acho que tem questões aqui que podem contribuir para, pelo menos quem é da área de movimentos sociais, entender a quantas andas, sei lá, no sul global, em capital, enfim, essa questão, né? E se a gente está sendo mais comedido, ou se a gente está sendo mais intenso nessa disputa e daqui a pouco merecemos mais atenção nacional, internacional, enfim, são coisas que podem ajudar. Tem uma questão ali no meu trabalho que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, porque é a questão do ativismo. Tá aí uma parada que eu não sei se tem informação sobre isso, e é uma coisa que eu vou ter que meio que ralar assim para ver o que eu vou fazer. Porque existe uma literatura sobre ativismo institucional, que eu acho muito interessante. Assim como tudo sobre ativismo eu acho interessante, eu achei mais interessante sobre ativismo institucional, porque é algo mais novo, né, e muito característico do Brasil, porque até o nome do livro da Rebecca Abers, na Universidade de Brasília, é Ativismos Institucionais, criatividade na burocracia, não, luta e criatividade na burocracia brasileira. Isso eu acho muito interessante, porque em diversos contextos brasileiros, e esse livro traz muitas pesquisas sobre funcionários, servidores e acho que cargo de confiança também, enfim, pessoas que na verdade são técnicos, burocratas, enfim, parte integrante da administração pública, por conta de uma causa, se mobiliza para encontrar brechas e estratégias para, enfim, suas causas como questões alimentares, ambientais e questões de direitos humanos, direitos das mulheres, enfim, serem melhor dispostos e adquiridos e avançados, enfim, várias questões. A pergunta que eu fico me questionando é se dentro da ideia de participação, né, convencional e não convencional, dos movimentos em Porto Alegre no quesito ambiental, se a gente tenha também ativismos institucionais, né? E demais ativismos, né? Porque nem tudo é movimento social. A gente tem movimento, a gente tem ação coletiva, a gente tem associativismo, a gente tem ativismo. A gente tem vários conceitos, né? No que diz respeito à sociedade civil e a suas questões de relação com o Estado, né? Que eu acho interessante. E aí eu fico pensando, eu quis olhar para movimentos sociais. Só que também nesses movimentos tem muitas entidades e organizações do terceiro setor, né, no meu escopus de análise. E aí, já que já tem terceiro setor de certa forma, né, eu sei que também tem pessoas, né, e grupos pequenos, né, que estão a fazer ativismo, né, talvez possa ter ativismo institucional, não sei, de repente a gente pode ter funcionários, não sei, pessoas que, enfim, também estão ali tentando, de alguma maneira, por dentro do sistema, fazer o que pode ser feito, né? Enfim, isso só mostra o quanto uma tese é complexa, assim, né? Porque não... Se eu já soubesse as respostas para tudo isso, talvez eu não estivesse fazendo uma tese. Mas acho que o legal é justamente descobrir coisas, né? E fazer sentido as teorias, porque é muito legal ler teoria, só que é legal analisar as coisas, sabe? E tentar ver se as teorias elas estão de pé, se na verdade elas não, sei lá, se não encaixa, enfim, né? E tem várias, né? A gente tem muitas teorias aí de movimentos sociais, entre outras questões. E
E é interessante pensar, né, testá-las e discuti-las e tentar produzir outras coisas, não só descrever, mas também produzir teorias, enfim. São coisas de doutorado, eu acho. Eu já mostrei, mas essa aqui é a sala, né? E eu tô sentado agora aqui porque antes as mesas elas ficavam, tipo, aqui bem pertinho da tomada. Aí agora mudaram e eu tenho que ficar nessa situação aqui pra poder carregar meu notebook. É 7 horas da noite, eu tava fazendo algumas coisas com relação a tese, e aí eu lembrei que eu tinha que me inscrever num edital. Esse ano aí é um ano de grandes questões, né? Minha companheira vai ir para a Alemanha e eu desejo muito acompanhá-la também, né? E quem sabe aproveitar essa oportunidade que ela vai ter de fazer 9 meses de programa PDS, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, lá na Alemanha, e poder também de repente tentar alguma coisinha em universidades próximas, né? Mas não só por isso, né? Eu estou pensando em pleitear uma oportunidade que nem no ano passado que eu acabei indo através de um edital para a Alemanha apresentar meu trabalho de tese que estava no começo assim para um professor e conhecer outras universidades. E, bom, isso vai abrir de novo. Eu quero novamente tentar para de repente estreitar laços, porque eu não consegui fazer isso muito bem no ano passado e agora que eu tô mais confiante, acho que seria legal para quem sabe conhecer alguém que pudesse me orientar num sanduíche, né? Já que eu vou para a Alemanha a princípio com a minha parceira, é, independentemente de qualquer coisa, né? Vou estar por lá, então eu vou tentar aproveitar. Só que às vezes surgem oportunidades, né? Por exemplo, o Santander, ele às vezes ele dá no Open Academy algumas bolsas e algumas questões, né? Então eu tô tentando perdão, tô tentando aplicar para essa oportunidade aqui, ó. É na Freie Universität Berlin International Summer and Winter University da FUBS. Vai ter então tipo é um curso de verão, enfim, né? E aí tem vários tipos de curso ali, que agora eu não sei se eu vou achar. Enfim, tinha várias opções ali e eu me inscrevi. Eu tô tentando me inscrever, só que eu tenho algumas documentações ainda aqui pendentes. A princípio, vou fazer um curso sobre a filosofia de Kant e Habermas, que eu gosto muito, que eu acho interessante. Mas eu também me inscrevi, tipo, secundariamente, né, num curso de... O que era mesmo? Acho que era tipo planejamento urbano ambiental. Algo voltado à questão do desenvolvimento sustentável de cidades, uma coisa assim. Eu acho também legal, né? Eu não pesquiso exatamente isso, mas eu pesquiso pessoas que defendem isso. Então, tipo, tem muito a ver, né? E aí, olha, critérios para candidatos. Tem mais 18, tá pelo menos na graduação, ou seja, eu tô no doutorado, então eu tenho chance. Ter habilidade. Assim, não é nada demais isso aqui, tá? Porque quem não quer viajar? Quem não quer ir viajar? Então, ter habilidade de inglês nível intermediário B2, isso aí eu acho que eu já tenho. Eu tava com B1, né? Eu tava fazendo aqueles testes do Duolingo e eu fiz testes antes de ir pra Alemanha ano passado, eu tava me dando B1 já. E aí eu, putz, né? Melhorou muito e, enfim, ampliou o vocabulário e ficou mais destravado uma série de questões, enfim. Acho que eu já tô B2, né? Mas eu vou fazer um teste ali no Duolingo de novo, porque é de graça, é válido, a CAPES aceita, enfim. Às vezes a gente pensa que é só um jogo, mas na verdade o Duolingo é uma plataforma muito bacana. Mas aqui é só uma autodeclaração, eu não preciso mostrar TOEFL, nem Cambridge, nem nada. O que é bem legal, porque às vezes essas provas, elas, por mais importantes que elas sejam, às vezes elas não são muito justas, por conta de ansiedade, às vezes alguns erros que, enfim, eu consegui apresentar e conversar com o professor, e o meu inglês não era maravilhoso. Eu com certeza não passaria num TOEFL, mas eu consegui apresentar um projeto de tese para um professor. Então, tipo assim, às vezes tem algumas exigências que são muito restritas. Além disso, também tem a questão de que eu tenho que ser brasileiro, ou mexicano, ou colombiano, ou indiano.
Então tem isso. E aí, pá, eu vou ter que ter dinheiro para cobrir o custo inicial. Então, por exemplo, eu só vou receber o valor da viagem, das despesas, depois de estar em Berlim, né? Eu conheço a cidade, eu já fui e acho que é bem de boa, não é tão cara. É, Só que daí, sei lá, já pensou se o cartão fecha e ainda não tem dinheiro? Mas eu tenho um limite que dá, mas dá medo. Aí eu tenho que enviar em inglês um registro dos cursos que eu frequentei no último semestre aqui no doutorado, o passaporte, uma confirmação de matrícula daqui no meu programa de pós-graduação e também carta de motivação. E aí tem que ter contexto social e financeiro. Doutorando, né? Pobre. A gente é pobre. Né? Até dou aula no colégio, pá, mas a gente é pobre. Tá? Não, perdão. Tecnicamente, a gente que faz doutorado e recebe bolsa CAPES, né? E eu ainda recebo mais um pingado ali de um colégio de 10 horas. A gente já está entre talvez os 10% que ganham mais dinheiro no Brasil. Só que isso não significa que a gente vive bem. Na verdade, significa que o Brasil é muito, muito desigual, né? E que a maior parte da população vive apertado, né, apertado, sofrido, sobrevivendo, enfim, eu não vivo nessas condições, né, mas também não é vida marota, assim, não, tá, doutorado, é público a informação, é R$ 3.100 a bolsa de doutorado, então, assim, pelo amor de Deus, gente, isso não dá, assim, com aluguel e com tudo, enfim, não é o que a gente espera de pós-graduação, mas é o que tem. E aí, plano acadêmicos, motivação da área, é, por que eu escolhi aquele curso, enfim, né, várias motivações que meio que são óbvias, né? Porque eu já tenho uma carreira grande aí, não é nada difícil explicar, né? Os motivos, né? Enfim, eu tenho muitas conexões com a Alemanha, já estive lá, já professores estudaram lá que eu gosto. Eu estudo o pessoal que, né, o Kant, o Habermas, eu já li várias coisas, mas a gente sempre quer se aprofundar, né? Não li tudo sobre os dois, né? Li mais Habermas do que Kant, então, tipo assim... não pode usar a IA generativa, né? Meio que... Importante falar, mas é que, né? Porra, a pessoa que meteu uma IA aí é foda. Mas... Enfim, no meio do doutorado, às vezes a gente também tem que olhar essas oportunidades porque... Pá, não é que conta no currículo assim, mas é que te dá uma ampliada nas possibilidades. Enfim, às vezes o doutorado ele é uma porta de entrada para um mercado que não necessariamente é no Brasil, né? O que é uma pena, mas que também é legal, né? Afinal, a gente quer, não sei, eu quero conhecer vários lugares e não necessariamente eu quero ter uma boa vida, né? Então, não necessariamente isso vai ser aqui, mas se for aqui vai ser legal. Pegando a sinistra de volta, porque nós temos que ir para casa.